Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 59, por favor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos fechados, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, e eu peço graça, Senhor, para transmitir uma palavra especial de vida, de transformação, para que cada um possa sair daqui refletindo, repensando, Pai, organizando suas vidas, porque nós cremos que o Senhor tem coisas grandes, e nós queremos nos preparar ainda para coisas maiores. Teu nome é santo, Teu nome é milagre, Teu nome é provisão, Teu nome é justiça, Teu nome é nossa bandeira. Tu és o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, agindo o Senhor, quem impedirá, diz a Tua palavra. Assim nos colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, e pedimos o Teu socorro. Fala conosco, Senhor, usa a minha vida para ser, ó Pai, um instrumento de vida e de transformação, em nome de Jesus. Nós não aceitamos que Satanás tenha liberdade, por isso, Senhor, tudo aquilo que o diabo possa usar para distrair as mentes, que seja repreendido em nome de Jesus, e possamos sair daqui, ó Pai, renovados e preparados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nós estamos no culto de vida vitoriosa. Você que está em casa assistindo, nós queremos que você seja muito abençoado em nome de Jesus. E eu quero que esta palavra te ajude a pensar e a refletir. E eu tenho me preocupado muito. A gente fala do ano de maravilhas, a gente fala do poder de Deus, a gente diz que o Senhor faz. E aí começa a vir os problemas, porque muitas vezes as coisas não acontecem como a gente quer. E para mim esse texto ele é muito esclarecedor. Ele começa dizendo assim: eis que as mãos, ou a mão do Senhor não está encolhida, não é uma mão mirrada que não possa fazer nada, e nem os seus ouvidos fechados ao ponto dele não poder nos ouvir. Não é isso, não. A mão do Senhor continua estendida, Ele continua com poder e autoridade, Ele é o Senhor, e os seus ouvidos continuam abertos. Mas aqui, Isaías, tendo uma instrução, ele começa a mexer nos assuntos que atrapalham. Olha o que diz o versículo 2, diz assim: mas, vamos falar juntos? Mas, esse é o problema. Mas, entretanto, todavia, mas, os vossos pecados fazem divisão, separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados, e os vossos pecados cobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Você está ouvindo ou não? Você está ouvindo? Os nossos pecados. Quando o Senhor disse lá para Josué, e Josué convoca o povo, diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos. Quando o autor da carta aos Hebreus dizendo: sem a santificação você não vai ver a Deus. Existe o conceito, o contexto de ver a Deus na eternidade, como também o contexto de ver a Deus no seu dia a dia. Sem a santificação. Veja bem, meu irmão, Deus continua sendo Deus.
Ele continua fazendo milagres. Lá no livro de Hebreus, capítulo 13, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Vamos falar juntos? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele vai tratar de alguns pecados aqui. Eu espero que isso aqui não seja a tua realidade. Mas existe o pecado da indiferença. Não existe só o pecado da briga, da ira, do adultério, do roubo. Existe o pecado também da indiferença. No livro de Abacuque tem um texto que diz assim: cale-se diante dele. Deus está no seu santo templo. Cale-se diante dele. Sabe quando as pessoas não percebem a presença de Deus? Não percebem. Ela é capaz de vir ao culto e ela não perceber a presença de Deus. Ela está na presença de Deus e não percebe que Deus está ali. Isso é errado, isso é pecado. O pecado da falta de respeito à autoridade. Lá em Israel, as regras são muito duras. Por exemplo, lá não pode ficar pegando muda de plantinha. E se alguém pegar uma plantinha, dá uma multa muito alta. Lá não é errado você ver uma fruta, você pegar uma fruta e comer, mas se você pegar uma fruta e colocar na bolsa, leva multa. Porque isso é roubo. Se você pegar e comer, não tem problema. Mas se você pegar e levar, leva multa. Mas sabe uma coisa muito interessante? Você não vê ninguém para te multar. E eu estava conversando com alguns lá e eu disse: sabe por que você não vê ninguém para te multar? Porque ninguém faz. E se todo mundo começar a fazer, aí vão ter que colocar fiscalização. Como ninguém faz, atravessar na faixa lá é obrigatório. Teve um momento lá que a gente foi atravessar, o nosso pessoal foi atravessando fora da... O guia ficou desesperado, não foi, Ana? O guia ficou desesperado. Não pode, olha a faixa. Porque é proibido atravessar fora da faixa. Mas sabe por que não tem ninguém para fiscalizar? Porque todo mundo obedece. Meu irmão, Isaías, ele está recebendo uma informação, uma revelação, e Deus dizendo: as minhas mãos não foram atrofiadas, e os meus ouvidos não foram fechados, eu continuo mesmo, mas o que atrapalha é o pecado. Fala para quem está do seu lado: o crime não compensa. Fala para ele. Pode falar, o pecado não compensa. Pode falar, pode substituir. O pecado não compensa. Vamos falar a verdade, o pecado é gostoso. O pecado é gostoso. O ruim são as consequências. Lá em Provérbios diz lá que as águas roubadas são mais doces. Está em Provérbios. As águas roubadas são mais doces. Mas depois vai picar como uma cobra. E ele diz aqui no versículo 3: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios. Ele começa dizendo as vossas mãos, onde tem crueldade, onde existe desigualdade, discriminação, onde você penaliza. Você conhece sim pessoas que são muito exigentes com os outros e muito tolerantes com ele mesmo? Muito exigente com os outros. Por que você chegou atrasado? Saísse mais cedo, não dormisse. Mas quando é a vez da gente, você não sabe o trânsito que eu peguei. Você não sabe o que eu sofri para chegar ainda atrasado. Não é justo isso.
muito exigente com os outros e muito tolerante com ele mesmo. Então, Deus está dizendo: olha, as vossas mãos, os vossos lábios. Lembra daquele cântico? Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, boquinha, o que fala. Papai do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, o que fala. Amém? Dá uma cutucada, diz assim: você entendeu? Você entendeu? É o que diz aqui. Os vossos lábios falam falsamente, as vossas línguas pronunciam perversidades. Sabe quando a pessoa não tem mais papa na língua? Sabe quando ela fala o que dá na telha, ela machuca os outros, ela não respeita, sabe? Deus dizendo: olha, eu não gosto disso. Eu não gosto de mãos que estão sujas de sangue, sabe? Mãos que machucam, que prejudicam, e não gosto de gente que fala o que vem na telha. Lá em Eclesiastes capítulo 5, diz assim: que sejam poucas as tuas palavras diante de Deus, porque se iraria Deus contra a tua voz. Vamos falar juntos? Porque se iraria Deus contra a tua voz. Porque depois que a gente fala, está falado. Mesmo que você queira dizer: desculpa, foi sem querer, eu não quis falar isso, mas falou. Depois que falou, machucou. Tudo bem, tá bom, tá perdoado, legal, mas falou. E às vezes uma fala fica ecoando por 10, 15, 20 anos. Você tentou engolir aquela palavra, mas não deu mais, porque aquela palavra saiu. No casamento, cuidado com o que você fala. É melhor você ter paciência, engolir e ter paz, do que você responder no mesmo nível e aquilo se agravar cada vez mais. Que você seja o pacificador da sua casa. Que você seja o pacificador da sua casa. Que você aguente a afronta, mas possa dizer daqui a alguns anos: meu casamento está em pé, eu paguei um preço. Eu lutei diante do meu Deus, eu não falei tudo que eu tinha vontade de falar, e por isso eu tenho uma velhice abençoada. Sabe, quando você carrega sozinho, e você diz: não, isso aqui eu vou tratar diante de Deus, porque dá vontade de machucar, dá vontade de ferir também. Já que estão me ferindo, eu vou pagar com a mesma moeda, eu vou ferir, eu vou responder. Quando eu puder falar, eu vou falar. Fala para quem está do seu lado: não fala não. Não. Quer falar? Fala com Deus. Deixa Ele defender a tua causa. Que vontade a gente tem. Mas a gente fala, jogou, não resolveu nada, às vezes complica. Peça para Deus: Deus, coloca as palavras da minha boca, me dá graça, para que você possa viver o melhor de Deus na tua vida. Presta atenção, meu irmão. As mãos do Senhor não estão encolhidas. Os ouvidos do Senhor não estão fechados. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Continua fazendo milagres. Continua respondendo orações. Mas o texto está dizendo: olha, sabe o que acontece? Mãos sujas de sangue, não há justiça, maldade, lábios que falam, pronunciam palavras perversas. Meu irmão, é impressionante como palavras que no passado eram palavras pesadas, hoje virou vocabulário. Eu vejo até pastores falando na televisão: me dói. Algumas vezes até quando eu posso, às vezes um irmão falando, às vezes uma moça, isso acontece muito, uma moça tão bonita vem e fala: porque eu não aguento mais, porque não fala. Me admira você tão bonita falando uma besteira dessa. Me admira você, um homem. Seus lábios é santo. Que saiam dos seus lábios palavras que edificam. Que é o que está escrito aqui.
Verso 4: ninguém há que clame pela justiça, ninguém há que compareça em juízo pela verdade. Confiam na... Vamos falar juntos? Confiam na vaidade, andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Confiam na vaidade. A vaidade é aquilo que passa lá logo. Confiam ou na sua posição social, na sua condição financeira, confiam na vaidade, confiam, não, porque você não sabe com quem você está falando, confiam na sua idade, porque eu sei, eu já vivi, confiam. Você pode dizer para quem está do seu lado: você não é confiável. Você não confia em você, não. Não confia em você. Meu irmão, olha como eu repito isso na igreja, hein? Parece brincadeira, mas não é brincadeira, é o que Deus está dizendo aqui, através de Isaías. Confiam na vaidade, falam mentiras, concebem trabalhos e produzem a iniquidade, chocam ovos de cobras, tecem teias de aranha, e o que comer com os ovos deles morrerá, e apertando sai deles uma víbora. As suas teias não prestam para vestidos, nem se poderão cobrir as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, a obra de violência há nas suas mãos. Olha o protesto, dizendo: olha, eu quero fazer maravilhas, mas eu não posso abençoar o que é errado. Não posso abençoar as más escolhas, não posso. Então a pessoa às vezes faz um arranjo lá: pastor, você podia orar aqui para abençoar o meu carro, abençoar meu trabalho, mas como é que é esse negócio? Não dá para abençoar. E às vezes a gente, como pastor, cai no engodo, né? Porque a pessoa fala: não estou sabendo, o Senhor abençoa, mas Deus não vai abençoar. Porque Deus só vai abençoar aquilo que de fato é bênção. Ele não pode abençoar a maldição. Não pode. Estou apaixonado por mulher casada. Não pode. Parece piada, né? Agora o que acontece? Uma vez um camarada, eu fiz o casamento dele, ele foi trabalhar em São Paulo, lá conheceu uma moça, cada vez que ele subia, ele tirava a aliança, conheceu uma moça, ficou apaixonado por ela, começou a frequentar a casa dela, ficou noivo dela, e a moça lá em São Paulo era crente, e casado aqui, tremendo de um pilantra. Aí veio trazer o problema: não, eu não quero que ninguém fique magoado. Meu, você é um pilantra. Você é um sem vergonha, cara. Você tem que passar vergonha, aqui e lá. Não tem como. Deus não vai abençoar. Mas, como diz o texto, confiou na sua vaidade, financeiramente estava indo bem, tudo bem, tudo bem. E é engraçado, né? Parece que Deus dá corda, não tem? Deus vai dando corda, né? Deus vai dando corda, Deus vai dando... Não, tudo que eu faço errado dá certo. E Deus vai dando corda. E o cara vai. Chega uma hora que Deus diz: basta. Eu tinha um membro na igreja que acontecia isso. O cara só fazia rolo, e todo rolo que ele fazia dava certo. O cara ganhou dinheiro. Muito dinheiro. E eu tive que um dia conversar com ele e disse: olha, cuidado que um dia a fonte seca. Não, mas tudo que eu faço, Deus está... Porque eu oro, eu jejuo, eu oro, eu falo com Deus. Você está orando e falando com Deus sobre coisas erradas. Não, mas Deus está me abençoando. Deus está com... É como se Deus tivesse aberto uma exceção para ele. E eu disse: um dia a fonte seca. E secou mesmo. Uma vergonha. Vergonha. Polícia. Vergonha. Saiu fugido de São Vicente, porque morava em São Vicente, saiu fugido. Uma vergonha. Família passou vergonha. Esposa passou vergonha.
Você lembra, né, Luiz? Passou vergonha. Quem passou vergonha foi o pastor João, que estava no dia da mudança, ajudando. Aí chegou a polícia, vai todo mundo. Já está o pastor João no meio do rolo. Coitadinho, quando a gente conta isso, a gente dá uma risada. O João, não sei de nada, só estou ajudando aqui. Quase que foi preso. Um dia a fonte seca. É o que está escrito aqui. Suas obras criam vestimentas, achando que dá para cobrir, mas essa vestimenta está tudo errado. Talvez você diga, meu Deus, eu faço tudo certo, minha vida não vai para frente. Meu irmão, continua fazendo certo, continua fazendo certo, continua com temor a Deus, continua fazendo certo, continue fazendo certo, você vai ver a mão de Deus sobre a sua vida. Quer dizer, puxa, mas eu faço tudo certo, o outro, não, continua. A mão do Senhor não está encolhida, os seus ouvidos não estão fechados, pode continuar. A glória de Deus vai ser vista na tua vida. Continua. Aí ele continua dizendo aqui, os seus pés, verso 7, os seus pés correm para o mal, e se apressam para derramarem um sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição, quebrantamento, há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos, e as suas veredas tortuosas as fizeram para si mesmo. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz, pelo que o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Versículo 7, os seus pés correm para o mal, apressam em derramar sangue. Repete comigo, os seus pensamentos. Aí que está. Seus pensamentos, os caminhos. Eu anotei aqui algumas coisas, né? Todas as vezes que aceitamos o erro como verdade, nós liberamos o mal sobre as nossas vidas. Todas as vezes que nós aceitamos o erro como verdade, nós liberamos o mal sobre as nossas vidas. Todas as vezes que nós aceitamos o erro como verdade. Os mais antigos aqui, lembra daquela musiquinha do mundo? Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo, eu bebo sim. Vai ver a história do pessoal, né? Eu bebo sim, estou vivendo. Ué, eu bebo, eu fumo. Tá tudo bem, tem gente aí? Tá. Todo mundo que aceita o erro como verdade. Tem uns caras que se sentem um garanhão, cara, e acha que isso é legal, o cara é homem. Deixa chegar a velhice, os anos, o cara não é amado por ninguém, ninguém o respeita, o cara não presta. Foi o caminho que ele escolheu, o caminho do erro. E transformou o erro. Eu fico triste por ver esses irmãos na Lava Jato. Mas quanto dinheiro que foi dado nas igrejas, e a glória e a honra foi só do camarada. Nosso irmão aqui deu uma oferta, irmão, e Deus deu corda. E Deus deu corda. Então, quando eu vejo hoje essa situação, é vergonhoso, não é não? Vergonhoso. Pessoas que usaram do poder. Tem uma música do João Alexandre que diz assim: homens com muito poder sem nenhum coração. Brasil, olha para cima. O texto está nos ensinando aqui, dizendo: olha, os seus pensamentos são pensamentos maus, de iniquidade.
Verso 8: não conhece o caminho da paz. Não conhecem. Nem há juízo nos seus passos. Não tem bom senso, não tem juízo. As suas veredas são tortuosas. As fizeram para si mesmo. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Olha o versículo 9 agora. Pelo que o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. O juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Nós estamos acima, como se o camarada se sentisse imune. Porque eu posso fazer o que é errado, porque Deus está me abençoando. Sabe, o camarada não tem bom senso. Tem um texto lá de Lamentações, Jeremias, capítulo 3, verso 39, diz assim: do que se queixa o homem vivente? Queixam-se cada um dos seus próprios pecados. Do que o homem se queixa? Queixa da sua escolha. Meu irmão, a Bíblia diz que todos os caminhos no início são bons. Todos os caminhos são bons, mas o final deles são caminhos de morte. Olha o que Jesus disse: olha, a porta estreita é a que leva para a salvação. E a porta estreita, meu irmão, não só a porta estreita em relação a Deus, mas a porta estreita em relação à vida profissional, a porta estreita. Meu irmão, aprenda uma coisa: a Bíblia diz que nós vamos comer do suor do nosso rosto. É do teu suor que você vai prosperar. É do teu suor que você vai ver a glória de Deus na tua vida. É no teu suor que você vai ver as tuas mãos manuseando com inteligência. É no teu suor que Deus vai abrir a tua mente e vai guiar os teus passos, vai abençoar não só você, a sua família, mas é do teu suor. Por um momento você vai suar muito, e depois você vai nadar de braçada em nome de Jesus. No casamento, o caminho é estreito. Na educação de filhos, o caminho é estreito. Tudo é estreito. Mas o caminho largo, ele é mais fácil. E muitas pessoas estão tentando alargar. Vamos alargar o caminho. Conversava com um amigo meu semana passada. O que eu vou falar, estou falando porque ele me falou, não sei. Mas ele disse assim: você está sabendo dessa organização aí? Qual? Não, uma organização que agora estão incentivando as igrejas a reduzir o tempo de culto a Deus. É? Ele perguntou: quanto tempo lá tem um culto na sua igreja? No geral a gente 2 horas, culto de escola dominical um pouquinho mais longo. Então, eles estão reduzindo, ensinando o pessoal a reduzir. Eu falei: como é que é isso? Culto a Deus. Se o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isaías 60 diz assim: que dia e noite estejam abertas as portas para receber o povo, dia e noite. Se o salmista disse: olha, eu pagaria tudo, estar na tua casa é melhor. O salmista diz assim: até andorinha encontrou ninho para si. Como eu gostaria de estar na tua presença. Eu falei: não estou entendendo esse negócio. Quer dizer, vamos ter menos culto a Deus, porque eu me relaciono com Deus todo dia, estou dirigindo o carro, estou andando na rua, estou falando com Deus, tal, mas o culto, o momento que eu paro e eu canto louvores dirigidos, aonde eu ouço a palavra, é um momento. E aí as pessoas estão tentando alargar o caminho. Não precisa ser tão sério. Você pode ser meio sério. Não precisa ser tão fiel. Você pode
Já tem igreja orientando você a negociar o seu dízimo. Ora, Deus não dá 10, dá 5. Senhor, você aceita 5? Então vamos lá, então 7, vai, um pouquinho para cada um. Eu pego um pouquinho, você pega um pouquinho. Tem gente ensinando o povo a negociar, mudando as verdades de Deus. Pessoas que dizem, não, Deus entende que eu não consigo, que eu não aguento. Não, meu irmão, não. Era isso que estava acontecendo aqui. Deus está dizendo, eu continuo mesmo. Meus ouvidos não estão fechados, minhas mãos não estão encolhidas. O problema não está em mim, o problema está em você. Que tipo de vida você adotou? Quais foram os caminhos que vocês escolheram? Nesta noite, meu irmão, eu quero orar com você e nós temos que deixar lixo no lixo. Vamos fazer isso? Lixo para ficar no lixo. Os pecados. E é um processo de santificação. Estamos sempre orando, meu irmão. Eu quero a bênção de Deus, eu quero mais de Deus, o nosso Deus é inesgotável, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Quero mais, quero servir, quero amá-lo, quero mais de Deus. Porque há promessas de Deus. E o texto continua, esse versículo 9 é legal, ó. Pelo que o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança, eles estão dizendo. Esperamos pela luz e eis que só vem. Olha outra vez. Pelo que o juízo está longe de nós, a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que só vem trevas. Pelo resplendor, mas andamos em... A gente está esperando que a luz venha, mas só vem trevas. Qual o problema? Pecado. Santifica a tua vida. Tua maneira de ser, teu pensamento, teu trabalho, teu casamento, santifica, paga o preço, sofre. Vai, meu irmão, aguenta. Vai, levanta a tua cabeça. Santifica, não faz o jogo do diabo. Não se esperneie, não chute tudo, não machuque. Você é pacificador, você é misericordioso. Você foi levantado para ser embaixador, ministro, conciliador. Então cumpra o teu papel. Você é filho de Deus, lavado no sangue de Jesus. Você foi preparado para ser bênção, para ser resposta, para orar, para repreender, para glorificar o nome de Deus sobre a sua vida, porque a mão do Senhor não está encolhida, os seus ouvidos não estão fechados. Ele vai ouvir a tua oração, vai responder a tua oração. Mas uma coisa é certa, meu irmão, não adianta ocultar ou fingir que é santo, porque Deus olha o nosso. Não adianta ocultar ou fingir que é santo, porque Deus olha o nosso coração, que é o que está escrito aqui, olha. Vocês acham que a coisa no final vai dar tudo certo. Sabe aquela, Deus é bom, vai dar tudo certo. Não. Coisa errada vai dar errado. Para dar certo tem que ser certo. Esperam luz, só vem trevas. Esperam resplendor, só escuridão. Apalpamos as paredes como cegos. Sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas. E nos lugares escuros somos como mortos. Todos nós bramamos como urso, de contínuo gememos como pombas. Esperamos o juízo e ele não aparece pela salvação. E está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Novamente, versículo 11. Todos nós bramamos como urso. Sabe quando a pessoa já está urrando? Sabe quando a pessoa está urrando? Eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais isso. A pessoa está urrando. Gememos, diz a palavra.
Esperamos o juízo e ele não aparece. Pela salvação está longe de nós. Ele explica no versículo 12: porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. As mãos do Senhor não estão encolhidas. Deus continua sendo Deus. Os seus ouvidos não estão fechados. Ele continua sendo Deus. Anotei aqui que só você pode liberar a bênção de Deus sobre a sua vida. Não confie na vaidade. Eu queria ler um outro versículo com você, está no livro de Jeremias, capítulo 17. Já é um outro momento, já é um outro profeta, mas olha o que ele está dizendo, o que o Espírito está dizendo através dele. Versículo 4: assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Amém? Novamente. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei. Far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o... Meu irmão, é uma outra época, é um outro profeta, mas se você ler no versículo 1, o que diz aí no versículo 1? O que diz na sua versão? O? Então começa aí, o pecado. O pecado, começa aí. Querido, nesta noite eu quero advertir você, nós estamos num culto de vida vitoriosa. E a vida vitoriosa começa pela santificação, por levar Deus a sério, por amá-lo. Eu gosto dessa expressão que é bem esclarecedora aqui no versículo 4. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança. Você mesmo está privando. Não é minha mão, não está encolhida, nem os meus ouvidos estão fechados. Foi a escolha que você fez. Tem gente que machuca todo mundo na sua maneira de falar, de ser. Tem gente que é arrogante. E Deus não suporta arrogância. Tem gente que não tem temor a Deus. Eu vejo diferente. Você não tem temor a Deus. É o que ele está dizendo, você se privou. Não é Deus que não quer te abençoar. Somos nós que nos privamos. E ele diz aqui: far-te-ei servo dos teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira. Fala para quem está do seu lado, não arrume encrenca com Deus, não. Pô. Sabe, acendeste a minha ira. Eu gosto daquele texto lá de Ageu que diz assim: olhastes para muito e alcançastes pouco. Capítulo 1, verso 9, né? E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu lhe assoprei, diz o Senhor. Por quê? Diz o verso: por causa da minha casa que está deserta.
Olha que lindo. É uma revelação. Não é para mim ficar com medo, é para mim ficar esperto. Não é para mim ficar com medo, é para mim ter temor. O Salmo 41, 12, eu acho esse versículo fantástico. Daí você podia decorar, mas presta atenção. Ele diz assim: quanto a mim, Senhor, tu me sustenta na minha sinceridade e tem me posto diante da tua face para sempre. Quanto a mim, Senhor, tu me sustenta na minha sinceridade e tem me posto diante da tua face para sempre. Quanto a mim, tu me sustenta na minha sinceridade. É muito sério isso, porque Deus olha o nosso coração. Então a gente percebe que quem acaba privando a gente dos milagres são a gente mesmo. E o texto ainda é muito cruel, diz assim: você acendeu a minha ira. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz do seu braço a sua força, e aparta-se o seu coração do Senhor, pois será como uma tamargueira no deserto, não sentirá vir o bem, morará em lugares secos. Mas ele agora faz uma inversão, versículo 7 diz assim: bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Bendito é o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica firme, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mas mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Versículo 10: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Amém? O homem que confia nele mesmo vai passar vergonha, mas o homem que confia no Senhor, esse será... Tem um versículo lá no livro de Cantares de Salomão que eu acho muito legal, o capítulo 1, não me lembro o versículo, mas diz assim que o nosso amor é como cedro. E eu estava vendo sobre o cedro e o cipreste, que é a próxima frase lá, vem dizendo que é como cipreste. Tanto o cedro como o cipreste, principalmente o cipreste, ele, em 3 anos, ele cresce 5 centímetros. Em 3 anos ele cresce 5 centímetros. Normalmente, não sei quando já viu cipreste, a gente vai lá em Israel, aquelas plantas compridas, é muito comum naquela região, você deve ter visto em filmes da Grécia, sempre tem aquelas plantas compridas, sua madeira é de primeira, sua madeira não existe, ela não apodrece, o fungo não pega aquela madeira. Mas é interessante que em 3 anos ela cresce 5 centímetros para cima, e para baixo ela cresce 1,5 metro. E ela cresce sempre abraçando as rochas. A raiz vai procurando pedras, e ela vai abraçando as pedras. Para cima, 5 centímetros, para baixo, 1,5 metro. Procura onde tem água. A partir de 3 anos, aí ela começa então a espichar. E ela continua crescendo para baixo e crescendo para cima. São árvores, meu irmão, que aguentam o deserto, de uma qualidade tremenda. E Cantar de Salomão dizendo: nosso amor é como o cedro do Líbano e como o cipreste. É assim que tem que ser a vida do crente, meu irmão. Que apareça pouco, mas esteja muito bem findada.
João escreve dizendo: importa que ele cresça e que eu diminua. Ontem foi uma cena muito engraçada naquele jogo do Grêmio, porque o camarada fez aquele primeiro gol e ele saiu para a torcida, não sei quantos viram, saiu para a torcida, e a torcida começou a gritar o nome dele, e ele dizia: meu nome não, é ele, meu nome não, é ele. E ele dizia para a torcida: meu nome não, é ele, louvado seja o nome. Que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça. Culto de vida vitoriosa, meu irmão. Mas há uma advertência na palavra de Deus. Olha, as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem os seus ouvidos estão fechados. O homem se priva da herança, daquilo que Deus tem, pela sua arrogância, pelos seus pecados. Maldito o homem que confia nele mesmo. Bendito o homem que confia no Senhor. Ele é a nossa força. Eu queria terminar com outro texto para vocês. Está lá no livro de 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1, por favor. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Já acharam ou não? Quem não achou, diga misericórdia. Então vou achar, em nome de Jesus. Já acharam? 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. É muito lindo esse texto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Vamos falar juntos? Nos gerou de novo para uma viva... Vamos falar com gosto? Vamos lá, 1, 2, 3. Nos gerou de novo para uma viva vida abundante. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 9: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Versículo 9: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Alcançando o fim da vossa fé, os milagres. Alcançando o fim da vossa fé, os milagres. Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, diz a palavra. Os meus ouvidos não estão fechados, minhas mãos não estão encolhidas. Quem se priva somos nós. Aonde a gente dá direito. Lembra que eu falei agora no início? Toda vez que aceitamos o erro como verdade, liberamos o mal sobre as nossas vidas. Toda vez que aceitamos o erro, mas todo mundo faz, mas todo mundo, não, você não é todo mundo, você é servo do Deus Altíssimo, você é moça especial, homem especial, você é um profissional especial, você é um homem, mulher, você é diferente, empresário, gerente, chefe, servo, somos diferentes, alcançando o fim da nossa fé. Lembra da história de José? José passando por aquela situação, vendido pelos irmãos, mas o cara foi firme. Eu gosto muito da expressão, e o Senhor era com ele, e o Senhor era com ele, porque ele era com o Senhor, firme. Na casa de Potifar, firme, sério, temente a Deus, era o melhor funcionário, com o tempo ganhou a confiança, com o tempo ganhou a liberdade, passou a ser senhor de tudo. O homem diz assim: olha, eu vejo que há o Espírito dos deuses sobre a sua vida, o Senhor é contigo.
O que você fizer está feito. Aí vem a mulher lá para seduzir. O camarada não abriu mão da sua fé. Foi injustiçado. Não criticou a mulher, dizendo: olha, você não sabe a mulher que você tem, essa mulher não presta, essa mulher armou tudo. Cala a boca. Sofreu a injustiça. Mas o texto diz: alcançando o fim da vossa fé, o milagre. Ai, meu irmão, as mãos do Senhor não estão encolhidas, os seus ouvidos não estão fechados. Santifica a tua vida, leve Deus a sério. Olha o versículo 13. Portanto, presta atenção agora. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede o quê? Sóbrio. O que mais? Esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Esperai. Eu gosto muito dessa expressão. Portanto, cingindo o vosso entendimento. Uma expressão que ele usou, lombos do vosso entendimento, mas na verdade está dizendo: olha, presta atenção. Presta atenção. Cinja, encha a tua mente com as coisas de Deus. Presta atenção. Sede sóbrio e esperai inteiramente na graça. Vamos falar juntos? Esperai inteiramente na graça. Ninguém perde por esperar em Deus. Ninguém perde por esperar em Deus. E o texto continua dizendo, verso 14: como filhos obedientes, não vos conformando. Vamos falar juntos? Não vos mais forte, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Agora, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, como está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ah, meu irmão, você não tem ideia. Primeiro, eu queria que você entenda o seguinte: o ano não acabou. Segundo, um telefonema pode mudar a tua história. Um telefonema. Um telefonema. Uma pessoa pode te trazer uma notícia que mude toda a tua história. Um telefonema, uma pessoa, uma situação. Eu tenho um tio, quer dizer, faleceu ano passado. Faleceu esse ano, início do ano. E esse tio morava nos Estados Unidos. Ele contava para a gente essa experiência, a esposa grávida, sem dinheiro, trabalhando que nem um maluco. E orando a Deus: Deus, como é que eu vou fazer? Estados Unidos, a parte, se você tem um seguro, muito bem, se você não tem um seguro, saúde, lá a coisa é tudo muito difícil. Ele trabalhando e tentando tal, pedindo a Deus graça, sabedoria, como é que vai ser. De repente, bateu o carro. Perda total. E nos Estados Unidos tem lugar que, se você não tem carro, você não sai do lugar, porque não tem ônibus. E ele então entrou, não vou dizer em desespero, mas questionando Deus: por que eu preciso tanto desse carro? Por quê? Porque Deus tem misericórdia. Mas vamos dar sequência à vida, vamos lá, vamos trabalhar, vamos lá. E tal. Um dia, bate na porta dele, o camarada chega, uma pastinha na mão, e diz: olha, eu sou do seguro, e chegamos à conclusão que você foi inocente, e eu então estou trazendo aqui um dinheiro, que é o cheque do perda total do seu carro, e um outro cheque de danos morais, porque você foi injustiçado. E ele disse: meu Deus, Deus me deu dinheiro para comprar um outro carro, e me deu dinheiro para fazer o parto, no caso do meu primo que nasceu. Meu irmão, na vida do crente, até desgraça vira bênção, meu irmão. Na vida do crente tem coisas... Olha, meu irmão, todo mundo ficou chorando. Jesus morreu na cruz. Todo mundo, os discípulos vão embora. Deus pegou o caminho de Emaús, vão embora, tal. Os outros...
Sabe, todo mundo chateado, Jesus morreu, agora a vida continua. Pois é, meu irmão, pois aquela morte foi necessária. Ao terceiro dia ele ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor. A gente estava lá em Israel agora e o rapaz estava falando sobre o túmulo de Jesus, dizendo, e Jesus pegou um túmulo emprestado, porque também ia usar só 3 dias, também não precisava comprar um túmulo para quê? Para usar só 3 dias. E ele então, 3 dias depois, foi embora. O que parece que é problema, vira bênção. O que parece que Deus não está respondendo, já é a resposta de Deus. O que parece que não vai dar certo, pois se você está debaixo da graça de Deus, o que não vai dar certo vai ser o grande milagre na tua vida. Pedro escreve dizendo, olha, o Senhor nos chamou para uma viva esperança. Uma das coisas que eu acho bonito no cristianismo é entusiasmo. Entusiasmo. Domingo estava pregando sobre Bartimeu. O Bartimeu já estava gritando, Jesus, Jesus. Entusiasmo. O cara já gritou, mas gritou cheio de esperança. Milagre vai acontecer, é hoje. Não vou abrir mão da minha fé, não, da minha oportunidade. Entusiasmo. Pedro escreve dizendo, ele nos chamou para uma viva esperança, para uma vida gostosa. Todo dia, um novo dia, uma nova experiência. Meu irmão, se você não colocar metas na tua vida, se você não colocar desafios na tua vida, em relação às coisas de Deus, em relação à tua vida pessoal, você nunca vê nada. O que você vai fazer? Pastor Josué, ele ensina, Josué Gonçalves, ele ensina o seguinte, no dia anterior, faça a tua agenda do dia seguinte, faça um projeto. Preciso fazer isso, ligar para fulano, fazer isso. Meu irmão, senão você acorda e acorda desorientado. Mas se você tem um projeto, você tem uma base, final do dia, consegui fazer isso, liguei, tem um projeto, senão um dia passa, você não vê nada acontecendo. Fez um monte de coisa e não fez nada. Faça um projeto. Porque a vida do crente é assim, cheia de desafios. Porque o Senhor nos chamou para uma viva esperança, uma vida dinâmica, alcançando o fim da nossa fé, a salvação. Aí Pedro escreve dizendo, pessoal, presta atenção, cingindo os lomos do vosso entendimento, sede sóbrio, esperai inteiramente na graça que foi revelada em Cristo Jesus, como filhos obedientes, não se conformando com este mundo, como vocês andavam antigamente, não, agora vocês são novas criaturas. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo em toda a vossa maneira de viver. Como está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Os ouvidos do Senhor não estão fechados, as suas mãos não estão encolhidas, mas é o nosso pecado. É o nosso pecado. Azedo. Deixa de ser azedo. Deixa de ser azedo. Mal-humorado. Deixa de ser mal-humorado. Ou preguiçoso. Deixa de ser preguiçoso. Ou encrenqueiro. Pare de ser encrenqueiro. Ou desanimado. Levanta a tua cabeça. Ou emburrado. Sabe o que significa a palavra emburrado? Estado de burro. Ou emburrado. Sabe? Sempre aquele estado de burro, empacado, sabe? Para. Mudar. Você foi salvo para um outro tipo de vida. Esse é o projeto de Deus. E ele diz, o problema não está em mim, não. Pelo contrário, às vezes as suas atitudes provocam a minha ira. Você me aborrece. Isaías tem um versículo que diz assim, me deste cansaço com o seu trabalho, com os seus pecados. Me cansaste. Esta noite, meu irmão, eu queria orar com você. E olha, eu não sei porque Deus me deu essa palavra. Eu estava ansioso em poder compartilhar com você. Mas este ano para nós é um ano de maravilhas.
nós já experimentamos milagres, hein? Eu não posso negar que este ano foi um ano especial. E a gente já experimentou milagres, mas ainda tem mais. E o mais interessante, o ano que vem está chegando. E olha, meu irmão, vai ser um ano especial em nome de Jesus. Eu não posso esperar menos do que este ano. A glória do Senhor será vista nas nossas vidas. Mas qual é a convocação da Bíblia? Santifique, mude de vida. Porque os ouvidos do Senhor não estão fechados, as suas mãos não estão mirradas. Ele continua fazendo milagres. Amém?